Doutora, todo convidado que vem aqui, eu peço para ele se definir e falar quem é a pessoa que a gente está conversando. Com a senhora não será diferente. Quem é Patrícia Domingos? Bom, Patrícia Domingos, antes de tudo, gente, é uma servidora, né? Não só uma servidora pública, mas esse é o lema da gente de muitos anos, né? A gente veio para esse mundo para servir, para tentar tornar esse mundo melhor para as pessoas que estão aqui com a gente, né? E para tentar colaborar para aquele mundo ideal que a gente deseja tanto, né? A gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente veio para encarar essa missão de servir, de trabalhar, para poder fazer diferente. Legal. A senhora é de Pernambuco? Veja, mais ou menos, né? Na verdade, eu sou carioca de nascimento, de certidão de nascimento, mas eu moro aqui há 15 anos, eu sou uma filha adotada aqui de Pernambuco, fui muito bem recebida pela população daqui e hoje sou uma pernambucana de coração. A senhora também é delegada, né? Isso, 15 anos já de estrada. Nossa, 15 anos, tem um monte de história já aí na polícia, né? E como se deu a profissão delegada? Por que delegada? Vamos lá, na verdade eu era aquela criança, gente, que na brincadeira de polícia e bandido eu era polícia, né? Sempre fui. Então eu tinha um sonho de ser policial, para desespero total e pleno da minha família. E quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu comecei a faculdade com 17 anos, a gente teve um professor que é referência para mim até hoje, né? É uma grande inspiração, que ele passou no concurso para delegado, enquanto ele dava aula para a gente. E aí ele contava da rotina dele, de como era o trabalho. E aí essa vontade de ser delegada foi se tornando uma coisa mais sólida, né? E minha mãe torceu os 5 anos de faculdade para mudar de ideia, mas não conseguiu. E quando a gente concluiu a faculdade, eu comecei a prestar concurso para delegada. E aí, com 1 ano de formada, eu passei em Aracaju e passei aqui, mas escolhi Pernambuco. Inclusive, cheguei aqui em Pernambuco para fazer prova no ônibus da Itapemirim, né, que ainda está aí sobrevivendo. Foram 36 horas de busão do Rio até aqui. Sempre fui lisa, né, tive uma juventude aí bastante lisa lá no Rio. E vim de busão para cá, ia fazer prova de ônibus nos cantos. O primeiro lugar que eu conheci do Recife foi o TIP, né? Foi as boas-vindas. Foi o primeiro concurso? Foi para delegada? Foi o primeiro e único concurso que a senhora fez? Não, eu passei... Em 1 ano de formada, eu consegui fazer 13 concursos, né, em vários estados, né? E a gente foi tentando, passei em alguns, mas escolhi Pernambuco. Ah, legal. E aí, Vitor? Quer fazer alguma Delegada, pergunta? Fica à vontade. eu trouxe algumas perguntas aqui. Eu queria até perguntar parecido com o que o Jairo colocou, né, para você se apresentar. Eu queria que a senhora se definisse mais ideologicamente, assim, se você se coloca mais como uma conservadora. Você é pré-candidato agora a deputado estadual, caso você venha a vencer, se você vai ter um mandato mais voltado para o liberalismo, como a senhora se define, assim, para as pessoas que estão assistindo, que estão pensando em votar na senhora, ter uma ideia mais ou menos como seria? Vamos lá, gente. Antes de tudo, eu sou uma pessoa que torce para o nosso país dar certo, né? Essa questão das definições... às vezes engessa um pouco, né? Você fica dentro de uma caixinha. Eu sempre falo que eu não consigo caber dentro de algumas caixas, né? Por exemplo, a questão do liberalismo. Eu defendo a liberdade econômica. Eu acho que é muito positivo para o país. A gente tem experiências, tanto aqui quanto fora do país, que deram muito certo, né? Eu sou a favor de uma máquina pública mais enxuta, né? A gente vem criticando essas gestões públicas inchadas, onde prefeitura, governo do estado é cabide de emprego. Isso é muito grave, né? A gente não pode ter uma cidade, por exemplo, vivendo do serviço público, né? Do serviço público comissionado, que eu falo. Sim. Né? Então, por exemplo, em 2020, uma das nossas bandeiras era reduzir em 30% a quantidade de comissionados. Né? Tem prefeitura, gente, que tem tanto comissionado que se você resolver colocar todos dentro da prefeitura no mesmo momento, não cabe. Então, a conta está errada, né? Então, eu sou a favor de uma máquina pública mais enxuta, de uma liberdade econômica maior, né, que a nossa economia criativa possa funcionar, que os nossos empreendedores tenham não só liberdade, mas tenham incentivo, tenham fomento do Estado. Porque quando a gente fala em empreendedor, às vezes a pessoa imagina, né, aquela imagem do escravocrata com chicote na mão. Empreendedor é quem gera emprego. Sim. Emprego é o que dá condições da gente ter uma vida digna. Né? Se você tem o seu emprego, você paga suas contas, você não depende da política ou do político para nada, né? Você depende dos serviços públicos, mas você não depende, por exemplo, né, de sobreviver de assistencialismo. O assistencialismo é necessário, eu sou favorável sim, políticas assistencialistas para os mais pobres, para quem mais precisa,
mas não um assistencialismo eterno, né? Porque o melhor programa social que existe se chama emprego. Você tira a pessoa da situação de miséria, fornece a ela uma assistência social, qualificação profissional e fomenta empregabilidade, né? Aí a gente vai ter uma população independente, né? Sobre a questão dos costumes, só para não passar batido, eu acredito num Estado que não deve interferir na vida íntima e pessoal de ninguém, né? O que acontece dentro da casa das pessoas diz respeito apenas a quem está ali, e eu acho que o Estado tem questões mais importantes para se preocupar do que se preocupar com a vida pessoal, né? Eu acho que o Estado ele tem que estar preocupado e ele tem que estar investindo em políticas públicas, né? E qualquer coisa fora disso, infelizmente, é desvio de rota, né? Enquanto isso, o que a gente, às vezes, tanta coisa se discute em relação a isso, e o que a gente vê é barreira caindo, pessoas com fome, taxas de desemprego alta e a população carente de tudo,